Ainda de pé, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. No final nós vamos orar pelos pedidos, viu você? Os pedidos de domingo que nós não oramos, vamos orar pelos pedidos no final do culto. Mas antes vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39. Hebreus capítulo 10, 35 a 39. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fala agora ao nosso coração, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar? O tema, irmãos, da mensagem dessa noite é: não fuja das lutas. Não fuja das lutas. Irmãos, estamos enfrentando lutas grandes e terríveis. Todos nós crentes estamos enfrentando lutas. Lutas particulares, que são individuais de cada um. Existem vários tipos de luta. Talvez a sua luta não seja a minha, nem a minha seja a sua. Cada um tem a sua luta particular, não é verdade? Mas existem lutas que são de todos nós. Por exemplo, esse momento em que o Brasil passa, essa pandemia, é uma luta de todos nós. É ou não é verdade? É uma luta que todos nós enfrentamos. Mas o que diz a Bíblia, irmãos, com respeito às lutas do cristão? A Bíblia diz que nós não devemos fugir delas. Amém? Mas devemos enfrentá-las. Os cristãos hebreus estavam enfrentando ou tinham passado por muitas lutas, e o apóstolo Paulo previa que mais lutas estavam vindo para eles enfrentarem. Mas eles já tinham enfrentado muitas lutas. E essa carta, que foi escrita, disse o apóstolo Paulo, não se tem 100% de certeza que foi Paulo que escreveu essa carta, provavelmente tenha sido ele. Mas o apóstolo Paulo já previa as lutas que eles teriam, mas eles já tinham passado por lutas. Tanto que no versículo 32 ao 34, nós vamos ler, Paulo menciona as lutas pelas quais eles já tinham passado. Nós vamos ler esse texto. Paulo diz assim: lembrem do que aconteceu no passado. Naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, ou seja, depois que vocês aceitaram Jesus, depois que vocês se converteram, vocês sofreram muitas coisas. Mas olha o que Paulo vai dizer para eles: mas não foram vencidos na luta. Crente não é vencido na luta. Vamos dizer isso? Crente não é vencido na luta. Eles enfrentaram muitas coisas, diz Paulo, mas não foram vencidos na luta. Ou seja, eles não saíram derrotados nas lutas, saíram vitoriosos. Alguns, diz Paulo, foram insultados e maltratados publicamente, não particularmente, mas na vista de todo mundo. E em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor que dura para sempre.
Então, os crentes hebreus passaram por lutas, mas não foram vencidos na luta. Não foram vencidos. Eles superaram a luta. Eles venceram a luta. E nós também vamos vencer no nome de Jesus. Você vai vencer também no nome de Jesus. Porque se eles venceram, nós também podemos vencer. Porque nós temos o mesmo Deus que eles tinham. Os crentes hebreus, é o mesmo Deus. Então, lutas eles passaram, mas venceram. Os crentes hebreus, eles não fugiram da luta. Não fugiram. E no texto que nós lemos, o texto inicial, Paulo começa dizendo o seguinte, lá no versículo 35, volta o texto inicial, Hebreus 10, 35 a 39. Olha o que é que Paulo começa dizendo: não abram mão da confiança que vocês têm. O que é abrir mão, irmãos? O que é abrir mão? Abrir mão é desistir, largar, renunciar. E Paulo está dizendo, não abram mão da confiança que vocês têm. É o que Deus está falando para nós nessa noite. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ou, como diz uma outra tradução, não percam a coragem. Na Bíblia, na linguagem de hoje, está escrito assim, não percam a coragem. Diga para quem está mais próximo de você, não perca a coragem. É importante, irmãos, na luta não perder a coragem. Porque se perdermos a coragem, vamos fugir. E qual é o tema da mensagem dessa noite? Não fuja das lutas. Mas para eu não fugir da luta, eu preciso ter coragem. Eu não posso perder a minha coragem. E o diabo quer que a gente perca a coragem. Por isso que Deus falou para Josué, Josué, seja corajoso. Ou em outras palavras, não perca a coragem, Josué. Então isso é fundamental, irmãos. Não abrirmos mão da confiança que nós temos em Deus. Temos que confiar nele o tempo todo e 100%. De que Ele está conosco nessa luta. E por isso nós vamos vencer essa luta. Não vamos desistir, não vamos renunciar, não vamos largar a nossa coragem. Na hora que o medo vier bater na porta do seu coração, mande ele embora. Mande ele embora. Você vai dizer, aqui não, medo. No meu coração tu não vai ficar não. Porque o medo quer tomar conta do nosso coração. Não é verdade? O medo da pandemia, o medo de perder o emprego, o medo disso, o medo daquilo, o medo do futuro. Mas aí você vai dizer não ao medo. E vai dizer sim à coragem. Não, eu sou corajoso. Não vou perder a minha coragem. Porque com coragem nós venceremos essa luta. Amém? E se nós não perdermos a coragem, irmãos, mantivermos a coragem e a confiança, o que é que o apóstolo Paulo diz? Voltando ao texto, pode deixar esse texto aí um pouquinho na tela? Essa confiança, Paulo diz, será ricamente o quê? Recompensada. Se você se manter fiel e confiante, você será recompensado ricamente. É o que está escrito aqui. Ela quem? A confiança. Será ricamente recompensada. A segunda coisa, irmãos, que Paulo diz aos hebreus, está aí no versículo 36. Ele diz assim, vocês precisam perseverar. Amém? Primeiro, confiar, ter coragem. Segundo, perseverar. Porque a luta, irmãos, é prolongada. Com relação a essa luta com a pandemia, já tem quanto tempo, irmãos? 1 ano nessa luta. Eu me lembro, irmãos, no dia 18 de março, eu guardei essa data. Foi um dia de quarta-feira. Foi o primeiro culto
com as portas fechadas que nós fizemos aqui na IBMI. Foi no dia 18 de março. Dia 15 de março, que foi um domingo, nós ainda fizemos um culto aqui de portas abertas. E eu até avisei os irmãos, ó irmãos, não sei se quarta-feira já vai ser, como é que vai ser. E aí na segunda-feira veio o decreto fechando tudo, né? E aí nós só fomos reabrir para culto presencial, acho que foi 4 meses depois. Lá para junho ou julho. Mas ao todo já dura o quê? 1 ano. E nós não sabemos quanto tempo ainda vai levar para terminar toda essa luta. Por isso precisamos de quê? Perseverança. O que é perseverança? É não desistir. Amém? É ter paciência. E na linguagem de hoje vem assim: vocês precisam ter paciência. Porque quem não tem paciência ou perseverança se desespera, se agonia. Não aguenta tanto tempo assim, é 1 ano. Fora, eu estou falando dessa luta específica da pandemia. Tem lutas que demoram muito mais, não é verdade? Mas para qualquer tipo de luta que você esteja enfrentando, você precisa ter perseverança. E Paulo diz aos hebreus: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém? Se você perseverar, você vai receber o que Ele prometeu. Mas é necessário perseverar. É necessário ter paciência. Porque senão, nós não vamos conseguir, irmãos. E em terceiro lugar, Paulo ainda fala para os crentes hebreus. Está lá no versículo 38. Ele diz assim: o meu justo, ou o meu servo, viverá o quê? Pela fé. Está lá no versículo 38. O meu justo viverá pela fé. É impossível, irmãos, vencer essas lutas sem fé. Sem fé, você não vai conseguir. Você precisa ter fé. A fé que vai te manter na luta e fazer com que você vença essa luta. É a fé. É necessário ter fé. E Deus fala aqui: e se Ele retroceder, ou seja, se nós retrocedermos, o que é retroceder? Hein? Olha, retroceder, voltar. E se Ele retroceder, o que é que diz aqui? O que é que Deus fala? Não me agradarei dele. Não me agrada. Crente que retrocede, Deus não se agrada. Crente que foge da luta, Deus não se agrada. Então diga para quem está mais perto: não vamos retroceder. Vamos avançar. O oposto de retroceder, irmãos, é avançar. A igreja não retrocede. Não importa o que aconteça, a igreja avança. Aberta, fechada, online, presencial, ela avança. Mas a igreja não pode, irmãos, ficar acuada. Por isso que a igreja não pode fechar em pandemia, irmão. Tudo pode fechar, menos a igreja. Amém? Porque a igreja é hospital, é pronto-socorro. Todo mundo pode estar escondido, menos a igreja. A igreja tem que mostrar as caras. Mas olha o que é que Paulo diz aqui. Nós, porém, o que é que ele está dizendo? Olha, mas esse não é o nosso caso. Não é o caso de vocês, amém? Diga assim: pastor, esse não é o meu caso. Diga de novo: esse não é o meu caso. Porque eu não sou dos que retrocedem. Diga: eu não sou dos que retrocedem e são destruídos, mas eu sou daqueles que creem e são salvos. Palmas para Jesus. Paulo está dizendo: olha, mas eu e vocês aí, hebreus, nós não somos desses aí que estão desagradando a Deus e retrocedendo. Não, nós não somos dessa turma. Essa não é a nossa turma. A minha turma é daqueles que avançam. Amém, irmão? Em que turma você está?
Dos que avançam, viu? Se você estava na turma dos que retrocedem, hoje à noite você vai mudar de turma, viu? Amém? Você vai sair da turma dos que retrocedem para a turma dos que estão avançando, amém? Mude de turma nessa noite, se você está na turma errada. Se você está no grupo errado, saia desse grupo. Se você é um crente mesmo, você não pode retroceder. Por isso que o tema da mensagem dessa noite é: não fuja da luta. Ou seja, não retroceda, tenha fé. Os crentes hebreus, irmãos, por não retrocederem, eles venceram a luta, como nós vimos no versículo 32. Eles venceram a luta, porque eles enfrentaram, não retrocederam. E nós também não vamos retroceder, porque nós não seremos vencidos pelas lutas, amém? Podemos dizer isso com garantia? Sim. Baseados em quê? Na palavra de Deus. A palavra de Deus nos garante que nós não seremos vencidos nessa luta. Os irmãos querem a prova? Eu vou dar 3 provas aqui na Bíblia de que você não será vencido nessa luta. Se você tiver confiança, se você tiver perseverança e se você tiver fé, você não vai ser vencido nessa luta. Sabe por quê? Por 3 razões. Primeira, porque nós temos armas poderosas. Amém? Abre em 2 Coríntios 10, versículo 4. Quem vai lutar precisa de arma. Precisa ou não precisa? Precisa. Ninguém vai lutar desarmado, vai? Não, você não pode lutar desarmado. Mas Deus nos deu armas. Que armas são essas? As armas que usamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Amém? As armas que usamos não são humanas, ao contrário, são poderosas armas de Deus para destruir fortalezas. Deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos. Em uma guerra, quem tem as melhores armas tem mais chance de vencer? Com certeza. Claro. Numa guerra, irmãos, o exército que tiver bem mais armado vai vencer o exército que está menos armado. Isso é lógico, normal. E a Bíblia diz que as nossas armas são armas poderosas nos dadas por Deus, que vão derrubar fortalezas inimigas e poderosas de Satanás. Fortaleza. Vão ser derrubadas pelas armas poderosas de Deus que Ele nos dá. Por que nós estamos no jejum no domingo? Porque o jejum é o quê? É uma arma poderosa. Por isso que a gente está falando, irmão, jejua, irmão, jejua. Porque jejum é arma poderosa. Quer ver outra arma? Oração, poderosa. Outra arma, qual é? Palavra, outra arma. Os irmãos estão entendendo? Que essas armas é que vão te dar a vitória nessa luta que você está passando aí. Que você está enfrentando. É arma. Se temos as melhores armas, temos a vitória. E Deus nos deu as melhores armas. Mas não é só por causa das armas não, irmãos. É porque também a Bíblia diz que nós somos mais fortes do que os nossos inimigos. E nós temos que entender que em uma guerra, qual é o exército que vai vencer em uma guerra? É o exército mais fraco ou o mais forte? O que é que vocês acham? É o mais forte, não é isso? É o mais forte. 1 João capítulo 4, versículo 4. Meus filhinhos, vocês são de Deus e já ganharam a luta contra aqueles que se opõem a Cristo. Por quê, João? Por quê? Porque aquele que está no coração de vocês é mais forte do que aquele que está no mundo. Amém? Diga assim agora: aquele que está no meu coração é mais forte do que aquele que está no mundo. Diga mais uma vez: aquele que está no meu coração é mais forte. Diga, é mais forte. Diga, é mais forte do que aquele que está no mundo. Pronto. Se o que está comigo
é mais forte do que o que está no mundo, consequentemente, logicamente, obviamente, eu vou vencer essa luta. Porque o mais forte está comigo. E é por isso que eu não vou fugir da luta. Porque quem foge não é o mais forte, quem foge é o mais fraco. O mais fraco é que tem que fugir, não o mais forte. Porque Tiago diz lá, Tiago 4, versículo 7. Portanto, obedeçam a Deus, enfrentem o diabo, que ele, não é você que vai fugir dele, não, é ele vai fugir de você. Por que ele foge de você? Porque quem está no seu coração é mais forte do que ele. E ele sabe disso. Viu? E tem crente que não sabe, mas o diabo sabe. Que quem está em nós é mais forte do que ele. Amém? Ele sabe. Ele sabe. Que quem está em nós, que é Jesus, Espírito Santo, é mais forte do que ele. Por isso, nós vamos ganhar essa luta. Você vai ganhar essa luta em nome de Jesus. Você que está em casa assistindo, você vai ganhar essa luta. Por que, irmãos, seremos vencedores? Terceira razão. Porque Deus já nos garantiu a vitória. Antes mesmo de entrarmos na luta, já temos a garantia de que seremos vitoriosos. Romanos 8, 37. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha o que Paulo está dizendo. Somos mais que... Por meio de quem, irmãos? Por meio de Jesus. Somos mais que vencedores por causa de Jesus, ou por meio de Jesus, ou através de Jesus. Se você tem Jesus, esse Jesus vai te tornar, vai te fazer mais do que um vencedor. Agora preste atenção nessa expressão, apesar de tudo isso. Diga, apesar de tudo isso. O que é que significa apesar de tudo isso? O que é que Paulo está querendo dizer? Apesar, irmãos, de todos os problemas, apesar de todas as lutas, apesar da pandemia, apesar do desemprego, nós somos mais do que vencedores. Amém? Ou em outras palavras, Paulo está dizendo, tudo isso que está acontecendo não vai impedir a tua vitória. Tudo isso que está acontecendo não vai impedir a tua vitória. Não vai tirar você da presença de Cristo. Não vai fazer você desistir. Não vai te desanimar. Não vai fazer você deixar a igreja. Apesar de tudo isso, você é vencedor. Está entendendo? Então, apesar de tudo isso, Paulo está dizendo, ó, apesar de tudo isso, e tem muito tudo aí, né, irmão? É muito tudo isso aí, ó, é muito, mas, por meio de Cristo, nós não seremos, nós, diga, somos, diga assim, eu não serei, eu sou vencedor. Ah, você, não, nós somos vencedores. Quando a gente entra na luta, a gente já entra como vencedor. Se mantivermos a nossa posição de perseverança, fé e confiança, coragem, nada poderá nos derrotar. Até porque, irmãos, para concluirmos, a Bíblia diz que nós somos soldados de Cristo. Amém? Nós somos soldados de Cristo. 2 Timóteo 2,3 fala sobre isso. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ou seja, nós, se somos soldados, pertencemos a um exército. E que exército é esse? Exército de Cristo. E o exército de Cristo não perde nenhuma batalha, amém? Bons soldados, somos uma das características de um bom soldado. Um bom soldado, irmãos, ele precisa ter várias características. Mas uma que é principal, primordial, é
coragem. Amém? Quem é soldado de Cristo aqui? Então você é corajoso. Porque, irmão, soldado covarde, já viu soldado covarde? Soldado covarde não pode nem ir para a guerra. Tem que ficar dentro de casa, debaixo da cama. Mas somos soldados por isso somos corajosos. Pertencemos ao exército de Deus, que não perde nenhuma batalha. Amém? Então, não vamos fugir da luta. Diga, eu não vou fugir da luta. Fica de pé para dizer isso. Fica de pé. Você que está em casa, fica em pé também. E diga, eu não vou fugir da luta. Eu não vou fugir da luta. Só o teclado vai estar tocando. Talvez você esteja aí um pouco, né? Muita luta. A gente sabe que é muita luta realmente, irmãos, né? Vivemos uma época de muita luta. Mas Deus te falou nessa noite. Deus te trouxe aqui para te falar. O Deus fez você estar aí em casa para te falar também. Você não vai desistir. Apesar de tudo que está acontecendo, você vai continuar firme. Você vai perseverar. Você não vai abrir mão da sua confiança. Você vai manter a sua fé. E apesar das lutas, você vai estar firme. É nas lutas que você vai vencer. Não é verdade? Na realidade não existe vitória sem luta, né? É ou não é verdade? Se não tivesse luta, não tinha vitória, né? A luta, a vitória vem porque tem luta. E às vezes tem épocas que as lutas são maiores, outras épocas menores. Estamos vivendo agora uma época de lutas grandes. O apóstolo Paulo, ele disse, eu tenho lutas por fora e tenho lutas por dentro, né? Tem as lutas exteriores e ainda tem as lutas interiores. Mas Deus promete vitória sobre todas essas lutas. Então eu não sei qual é a luta que você está passando. Não sei. Mas uma coisa nós sabemos, que Deus promete vitória, você já é vitorioso, e você não vai fugir da luta. Você não vai desistir. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, Pai de amor, nós estamos enfrentando uma luta muito grande. O Senhor sabe, o Senhor tem acompanhado a luta. Ó Deus, que o mundo tem passado, o Brasil, a luta, Pai, é muita luta. A luta, Pai, tem sido já de muito tempo, 1 ano já, Pai. Essa luta contra esse vírus. Mas existem lutas também, Pai, particulares, que os teus servos aqui estão passando. Eu não sei quais são essas lutas. O Senhor sabe. Mas o Senhor nos falou nessa noite que nós não devemos fugir das lutas, mas devemos enfrentá-las, porque já as vencemos no nome de Jesus. Deus mantém agora em cada um de nós a confiança, a perseverança e a fé. 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 Porque assim sabemos, ó Pai. Porque assim sabemos que não importa qual seja a luta, grande ou pequena, nós já somos vencedores nessa luta. Essa luta não vai nos destruir, pelo contrário, vai nos elevar, vai nos aproximar mais de Deus. E a igreja continuará avançando, porque a igreja do Senhor não se intimida, não se acovarda, não se amedronta, não recua diante de nenhuma luta. E é isso que Deus fala nesta noite à igreja. Continuem lutando, não fechem suas portas, mas continuem avançando,
Continue avançando no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta palavra. Não vamos desistir, Senhor. Alguns têm desistido, infelizmente, mas nós não somos desse grupo. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam para o que está na nossa frente. Sabendo que temos novas conquistas, novas áreas a conquistar, novas nações para evangelizar, novos povos precisam ser alcançados. E não vai ser um vírus, não vai ser um problema que vai deter a marcha da igreja na terra. Nada pode impedir o avanço da igreja. Profetizamos isso nessa noite. Que a igreja profetize, que você profetize: nada vai me deter. Não vou me acovardar, não vou me esconder, mas vou mostrar minha cara. E vou aproveitar esse tempo para pregar o Evangelho, para anunciar que Jesus em breve vem, para anunciar que o mundo está caminhando para o fim. Vou aproveitar, porque esses são os últimos dias. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Abençoa aqueles que estão em casa também. Faz uma visita especial a eles. É o que nós te pedimos e é a nossa oração. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus.